Primeiramente vamos fazer aqui uma oração para que o Senhor nos abençoe, né? Aqui na ministração da palavra, né? Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo que estás nos céus, Senhor, estamos aqui unidos mais uma vez, reunidos, Senhor, como corpo de Cristo, Senhor, como igreja, Pai Santo, a fim de te render graças por mais esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede. Senhor eterno, e agora nesses breves momentos, Senhor, ministrando a Tua palavra, Senhor. Trata, Senhor amado, conosco, Pai Santo, através da Tua Santa Palavra. Que nesse momento, Senhor, numa preocupação, Senhor eterno, venha mover, estar em nossa mente, nosso coração, Senhor eterno. Mas que a nossa mente, Senhor, esteja voltado a ouvir e absorver, Senhor, a Tua palavra. Vem em nós, Senhor, terra boa. Senhor, sonda nesse momento o nosso coração. Descemos, Senhor, à casa do oleiro, para que sejamos moldados, Senhor, por Ti, Pai Santo, para que possamos, ó Deus, não somente ser ouvintes esquecidos, mas praticantes, Senhor, da Tua Santa Palavra nesse momento, Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai, e já Te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Sim. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir então em Neemias. Hoje o Senhor vai falar conosco. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo com todos. Saudamos também os irmãos que estarão vendo pela internet, né? Neemias, os irmãos não podem acompanhar Neemias, para ficar mais fácil os irmãos achar, vão até Salmos, né? No meio ali da Bíblia, e volte um pouquinho, tem Jó, tem Esther, tem Neemias, Crônicas, Reis, né? Mas é só Neemias, tá? Então, para ficar bem fácil, né? Vamos até o centro ali da Bíblia, os irmãos que estão acompanhando também pela internet poderão fazer assim, né? Ficar mais fácil, a gente acha o livro de Neemias, Velho Testamento, e a gente tem Neemias capítulo 2. Hoje nós vamos falar de Neemias capítulo 2. Uma breve mensagem, né, dessa maravilhosa história e narrativa do livro de Neemias, né? Capítulo 2. Os irmãos encontraram? Amém, né? Vamos ler então, né? Neemias capítulo 2, desde ali do versículo 1, diz assim, né? Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se és do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me-se cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Até aqui, irmãos. Poder sentar em nome de Jesus. Adeus. Irmãos, essa bonita narrativa, né, do livro de Neemias, realmente uma história maravilhosa. Aqui nós vamos pegar o contexto dela no decorrer aqui da mensagem. E será uma mensagem também prática, né, para nós, vendo aqui
as atitudes e o exemplo de Neemias, uma mensagem prática. Eu gosto também dessa palavra porque quando lá no passado, no começo também da minha caminhada com o Senhor, o pregador a qual, né, realmente ali começou, né, a minha caminhada com o Senhor, e a mensagem que eu ouvi, ele gostava também de dizer, ele falava assim, né, eu gosto de pregar mensagens práticas, né? Não aquela mensagem que vai me encher com emocional, que vai te deixar arrepiado, né? Aquela mensagem que faz você pular, que faz você, né, rodopiar, não é isso, mas uma mensagem prática, que no passar do tempo, né, da sua caminhada, podemos não ou sim se encontrar em algum lugar e dizer, olha pastor, essa mensagem realmente mudou minha vida, transformou minha história. Por quê? Porque a gente não somente ouviu, mas colocou em prática a palavra do Senhor. E assim nós vemos aqui também na vida de Neemias, né? Se é para dar um título a essa mensagem, nós podemos dizer assim, atitudes e resultados, uma lição de Neemias para nós. Não é? Então nós vemos aqui na vida de Neemias e o contexto de todo o livro de Neemias, ele vai falar, a narrativa é acerca da reconstrução dos muros ali de Jerusalém. O que acontece? Acontece que após a queda, né, do Império Babilônico aí pelo Império Medo-Persa, os judeus cativos, eles retornaram para Jerusalém, que havia sido arrasada ali com a invasão do rei Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor, né? Nós vemos isso, jovens sendo levados cativos, né? Temos ali a exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então foram cativos ali pelo Império, né, Babilônico. Depois o Império Medo-Persa, mas ainda nesse cenário, não é, de pós-cativeiros, nessa primeira leva de hebreus, de judeus que retornaram para a cidade ali que estava arrasada, temos também a figura de uma pessoa, né, que é Zorobabel. E Zorobabel estava na função também de governador ali dos judeus e tinha como principal objetivo naquele primeiro momento, naquela primeira leva, né, de reconstruir o templo, né, da reconstrução do templo. Nós vemos lá no livro de Esdras, né, que é o livro que antecede aqui Neemias, livro de Esdras, lá no capítulo 2 aos capítulos 5, né, de 2 a 5, os irmãos podem acompanhar essa história. Então o segundo nome depois a aparecer, né, dessa retomada ali a Jerusalém, nós temos também a figura de uma pessoa, né, o sacerdote escriba Esdras, né, como o próprio nome ali do livro, né, que a gente citou, responsável também pelas questões religiosas do povo, e ali para que as suas tradições, as tradições ali de adoração ao Senhor, Deus, não fossem interrompidas, não é? Que fossem preservadas ali, porque o povo estava realmente numa situação deplorável, né? Estava ali vivendo em profunda miséria, estava numa situação muito difícil naquele momento. Então ali foi levantado Esdras, né, para também tratar essas questões, para reanimar o povo, para chamar o povo novamente à adoração ao Senhor. Então esse é o segundo nome que nós vemos aqui. E agora se apresenta também a figura, né, o terceiro nome, a figura de Neemias, que como ele diz aqui no livro, a narrativa se coloca aqui em primeira pessoa, né? Lá no capítulo 1 ele fala, filho de Acalias, não é? Sendo despertado após receber a informação, e ele, aqui nós vemos aqui no capítulo 1, nós vemos aqui que após ele receber, e ele estava ali, né, ele era o copeiro do rei. Nós vemos bem no finalzinho do capítulo 1, né, do último versículo, nós dizemos ele falando sobre ele mesmo, né? Então era eu o copeiro do rei. Então ele se colocava ali como o copeiro do rei. E essa é a figura de Neemias, né? Como falei, filho de Acalias, mas ele estando ali preso, ele estando sendo empregado do rei, e aqui colocamos, e a leitura, né, já se mostra, né, o rei Artaxerxes naquele período do Império Medo-Persa, rei Artaxerxes.
e ele era o copeiro do rei. E nós vemos aqui que ele recebeu informação acerca dos seus, acerca dos judeus que viviam, que estavam em Jerusalém. Então, ele recebendo essa informação ali de Anani, nós vemos ali no capítulo 1, né? Vemos aqui, recebeu informação acerca do que estava acontecendo em Jerusalém. Ele viu que o povo estava vivendo em profunda miséria, estava vivendo ali em desprezo. Nós vemos isso no versículo 3 do capítulo 1, o muro de Jerusalém ali, né, fendido, as suas portas queimadas a fogo. Aquilo trouxe a ele uma reação, e uma reação humana também, não é? Uma reação de tristeza, de profunda tristeza. Mas como já era de costume, nós vemos que era sim uma prática na vida de Neemias, e é uma prática de todos aqueles que temem ao Senhor, de quando se ouve falar de uma dificuldade, se ouve falar de uma necessidade, principalmente dos seus, não é? E quando eu falo dos seus, não me refiro aos da nossa própria casa, mas também me refiro ao corpo de Cristo, não é? Isso nós aprendemos que ainda hoje, né, pela manhã, no estudo maravilhoso, e convido a todos, né, a assistir o estudo que nós fizemos sobre Romanos, essa aula que tivemos pela manhã, maravilhosa, será também, certamente, pastor, né, postada ali no canal, né, do YouTube. Os irmãos podem acompanhar. Isso vai vir bem de encontro também com o que falamos pela manhã, porque quando nos reunimos como igreja, a nossa mentalidade muda, né, e passamos também a ser tomado, né, de íntima compaixão. Não é assim que fala acerca de Jesus? Quando Jesus via ali uma necessidade, via o povo, né, passando necessidade, e os textos ali, os evangelhos narram e diz, e ele movendo de íntima compaixão, ia lá, Jesus curava, ia lá, multiplicava pães, ia lá, supria as necessidades do povo, não é mesmo? Né? Então ele fazia isto, e nós, como temos o Espírito do Senhor, e isto, todos aqueles que têm o Espírito do Senhor também, movido dessa íntima compaixão, né, pelos seus, pelos da sua família, os da família da fé, não é mesmo? São movidos, né, por esse sentimento, esse olhar de misericórdia, de compaixão. E o que fez, né, Neemias, nesse momento, ele foi e orou ao Senhor. Não somente orou, chorou, não é mesmo? Como eu disse aqui, o terceiro aparecer dessa história, de quem nós estamos falando e apresentando aos irmãos nesse momento, né? Ele estava ali, Jerusalém, né, que estava devastado, os muros, né, que era símbolo também da fortaleza ali de uma cidade, e vemos isso nesses versículos, como falamos, né? A primeira reação do homem que teme ao Deus é justamente isso, não é? É chorar com os que choram, né? Se compadecer, é ter misericórdia. Esta é uma marca, né, do Evangelho, é uma marca ali da igreja primitiva. Também Paulo ensina isso em 1 Coríntios, né, 10, 24, ele fala, ninguém busque o seu próprio interesse, mas o de outrem. Então, movido por isso, ele vai e ora ao Senhor. Ele vai e toma ali uma atitude, né? Ainda sendo o copeiro do rei, que era o quê? Era um empregado do rei. Ele vivia, não sabemos em que período ele foi levado cativo, né? Juntamente, se lá com Nabucodonosor, se lá com o Império Babilônico, o Império Medo-Pérsia, depois que assumiu ali, não é? Que não sabemos o período ali em que foi levado cativo, mas sabemos que o texto diz que ele era cativo, ele era um empregado do rei. Mas mesmo assim, diante de todas essas adversidades que ele sofria, ele também era um homem temente ao Senhor, e a reação dele, primeiro, né, foi de tristeza, de choro, mas também tomou ali uma atitude, uma posição. E ele, orando ao Senhor, e fez ali uma oração maravilhosa ao Senhor, não é? Confessando os seus pecados, não somente dele, mas os do seu povo também. Porque o resultado, né, de tudo aquilo que o povo estava enfrentando foi o quê? Foi não ouvir a voz do Senhor, foi não cumprir a sua lei, não cumprir os seus ensinamentos, não cumprir assim os seus mandamentos dados a Deus, né? Deus deu a Moisés, e Moisés transmitiu ao povo lá atrás, né, no Antigo Egito. Nós vemos que no decorrer da caminhada, né, o povo foi se misturando com outros povos ali, samaritanos,
anos e já se misturou com outros deuses, né? Balins, né? Baal, Astarote, não é? Então o povo já começou a descumprir aquilo que o Senhor falou. E como consequência foram envergonhados aqui, né? Foi levado cativos, mas o Senhor queria novamente trazer, e sempre foi o propósito do Senhor, colocar ali o povo de Israel como um povo em que todas as nações iriam temer e tremer, né, diante do Deus de Israel. Essa era a vontade do Senhor. Porém o povo foi desobediente, e ele falando aqui na oração, nós vamos discorrer a oração de Neemias aqui no capítulo 1, mas vamos só pontuar aqui, né, dos versículos 5 a 11 aqui, aplicando aqui o que Neemias, não é? Ora ao Senhor, aplicando os ensinos da oração de Neemias, e aprendemos os seguintes pontos. Ele reconhece a soberania de Deus, né? Todo aquele que ama e teme ao Senhor, né, reconhece a soberania de Deus, sabe que o Senhor pode agir em favor do seu povo, sabe que o Senhor pode, né, transformar adversidades em bênção, não é mesmo? Então todo aquele que teme ao Senhor tem essa mentalidade, tem esse pensamento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz Provérbios, não é? Então nós vemos isso, reconhece a soberania de Deus, confissão de suas fraquezas e dos seus. Ele faz isso aqui, não é? Ele confessa, né? Ele também ora a palavra aqui, nós vemos isso no decorrer desta oração, como eu disse, não vamos ler aqui, mas ele ora a palavra, ele fala, Senhor, ele relembra, Senhor, o Senhor ter dado os seus mandamentos, né? Nós pecamos, nós transgredimos, e o mesmo acontece, né, com o salmista. Dias atrás trouxemos uma palavra baseado lá no livro do Salmo 119, no capítulo 119, né, para relembrar aqui os irmãos novamente, do Salmo 119, lá no versículo 4, o salmista também, ele tem essa mesma pontualidade. Ele fala, tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente o observássemos. Ele faz menção dos mandamentos do Senhor, de alguém que tinha quebrado os mandamentos, né? Mas ora ali com quebrantamento, ora com lágrimas, para que o Senhor realmente restaure ali o seu povo e dê a eles uma vitória, não é? E então nós vemos isso também na oração de Neemias. Outra coisa que nós vemos, ele age com sabedoria. Então se você misturar tudo isso, se nós aprendermos, não é? Que reconhecer a soberania de Deus, confessar os nossos pecados e dos seus, né? Orar a palavra, não é? Orar a palavra e agir com sabedoria, certamente os resultados, né, em nossa vida serão alcançados. As bênçãos do Senhor também virão sobre nós e nos alcançarão. Glória a Deus. Não é? Então nós vemos isso. E aqui, no decorrer do capítulo 2, né, do capítulo 2 que nós lemos aqui no mês de Nisan, que é o nome dado, né, em aramaico aqui para Abib, né, o primeiro mês aí do ano judeu, que corresponde a março, abril, estava ali, não é? Esse episódio, esse acontecimento que foi narrado. E diz, né? O mês de Nisan, no 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. O copeiro do rei, como ele colocou aqui, né? Ele servia ao rei, ele era ali o empregado do rei. Ele fazia isto, né? Bebia e para que realmente o rei não fosse contaminado, né, com a bebida, ou não fosse envenenado. E aqui nós vemos isso, né? Ele se apresentava triste. Depois de ter recebido a notícia por Anani sobre o que estava acontecendo lá em Jerusalém, ele orou ao Senhor, ele chorou, e diz aqui que foi por um certo período. Ele não ficou ali apenas triste, remoendo aquilo, mas ele orou e aguardou no Senhor uma provisão. Ele teve ali uma estratégia, né? E a estratégia dada por Deus também, e movido, né, o espírito do coração, no coração de Neemias, foi o quê? Foi ir lá até a Jerusalém e reconstruir aqueles muros, né? E voltar a ser uma cidade forte, edificada, né? Um local de adoração ao Senhor. Nós vemos isso. E um homem que era sempre alegre, sendo ainda empregado, né? Sendo ainda trabalhando para o rei, certamente, né, nós podemos perceber as atitudes de Neemias, sendo ali empregado, né, toda vez que servia o vinho ao rei,
com certeza ele vinha com alegria, não é? Ele se apresentava ao rei com alegria. Ó rei, vive para sempre, está aqui a sua bebida, né? Não é isso? Nós não podemos imaginar a cena, não é? Olha, rei, né? Toda vez a refeição do rei, no palácio do rei, né? Mesmo sendo empregado, ele lá com alegria, com um sorriso nos lábios. Mas quando em um momento ele se apresentou triste ao rei, diferente, né? Numa linguagem corporal diferente, numa expressão, né? Corporal, numa figura diferente, o rei já percebeu, opa, ele está diferente, né? Ele não é assim, eu o conheço, né? Eu o conheço, ele não é assim. Tanto é que o rei questionou essa atitude dele, não é? Nós vemos isso, que o rei foi e o abordou nesse momento. Falou... E nós vemos isso aqui, né? E o rei perguntou para ele, por que está triste o teu rosto? Por que não está doente? Por que não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração, né? Tristeza da alma. Então temi muito em grande maneira. Ele temeu ali diante da resposta do rei. Ele sendo o empregado do rei, ele percebeu, o rei percebeu essa atitude dele, o questionou. E ali nós vimos, né? Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas? E o rei me disse, que me pedes agora? Não é? Ele disse o que estava acontecendo. E o rei fala para ele, o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Vemos, né? Mais uma característica da vida de Neemias, era um homem realmente que temia o Senhor e que fazia isto de forma constante, né? Era uma constância na vida de Neemias. Toda vez que havia um problema, ia lá Neemias e orava ao Senhor, não é? Assim também era na vida de Daniel, não é mesmo? Sendo ele cativo, como falamos lá pelo Império de Babilônico, né? Através na boca do Nabucodonosor, foi dado também depois Dario, né? Veio Dario e foi o rei Dario e foi dado ali também um decreto, né? Para que não orasse mais a outros deuses, se não fosse ao Deus, né? Ali ao rei, não é? Mas o que Daniel fez? Orava também constantemente. Era uma constância nesses homens que nós lemos aqui, né? Daniel, Neemias. Então foi Neemias e novamente foi ali em oração ao Senhor, não é? E que assim seja conosco também, né? Muitas vezes, muitas pessoas querem resultados sem ter atitudes corretas, não é? Querem que as coisas aconteçam, né? Querem que as coisas aconteçam na vida deles, mas sem ter o resultado esperado, sem ter atitudes, não é? Não vai ter os resultados esperados, não vai funcionar, né? Porque muitas vezes vão agir com a emoção, vão agir apenas no intelecto e as coisas não vão dar certo, porque enganoso é o coração, não é mesmo? E nós agindo de forma errada, agindo de forma equivocada, as coisas vão acontecer de uma forma totalmente desorganizada, mas aqueles que temem ao Senhor sempre irão buscar conselhos do Senhor, sabedoria do Senhor, de como agir diante da situação. E veja que aqui, como nós lemos, né, no versículo 5, ele fala, né, no versículo 4, e o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Eu pontuei isso aqui como palavras de sabedoria. Palavras de sabedoria. Então, sabendo, né, que o rei havia dado ordens também. Ele sabia, Neemias sabia que o rei tinha dado ordens para parar a reconstrução ali da cidade. E nós vemos lá em Esdras, no capítulo 4, versículo 21, ele age com sabedoria, com palavras de sabedoria. Veja, e ele agiu com palavras de sabedoria, por quê? Porque ele foi diante do Senhor. Veja que quando ele falou, olha, não estaria triste eu, né? Se a cidade dos meus pais estão assoladas. Ele não falou que era Jerusalém. Ele falou o nome da cidade? Não falou o nome da cidade. Porque se ele falasse o nome da cidade, né? Se ele falasse, certamente o rei falou, o quê? Né? Então você quer dizer que Jerusalém, aquela cidade, né, que foi assolada, que está vivendo em miséria, em profunda ruína, é melhor com que o lugar em que você está morando? Quem é você? Você é simples escravo, não é? Certamente, se ele não agisse com sabedoria, o rei poderia fazer isso, porque tinha sobre ele autoridade ali também de vida ou morte. Mas ele estando em
em uma situação adversa, ele usou palavras de sabedoria. Ele falou, ó, não estaria triste eu da cidade dos meus pais? E quando ele fez isso, e quando o rei perguntou, o que você pede então? O que você quer de mim? Não é? Ele foi lá e agiu, olha, você é do agrado do rei, não é? Rei, vives para sempre, não é? Se o teu servo é aceito a tua presença, né? Então o que ele fala aqui? Ele pega e diz, se parece bem, né? Dê-me cartas para os governares da além do rio, para que me deem passagem até chegar em Judá. E ele aqui tinha que passar por 120 províncias. Então, na medida que ele agiu, né, de forma correta, ele alcançou os resultados que precisava, não é? E alcançando o resultado que precisava, foi até ali a Jerusalém. E indo a Jerusalém, ele pôde, juntamente com os seus, né, reconstruir os muros da cidade, elevar a cidade também a um patamar de, novamente, né, de louvor e adoração juntos com os seus ali. Não é mesmo, irmãos? Mais uma característica também aqui da vida do rei, de Neemias, perdão, né? Nós vemos aqui, então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, no versículo 6, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Apontando-lhe um certo tempo, mais uma característica da vida dele, da característica daquele que teme ao Senhor, tem misericórdia com os seus, não é mesmo? Isso se faz vivendo em comunidade, não é? Vivendo em comunidade, como o corpo de Cristo. Quantas pessoas ouvindo outras vozes aí, não é? Pela internet afora. Quantas pessoas estão, e um corpo é o quê? É um conjunto de membros, né? Estão interligados, né? Que estão interligados, cada um na sua função. Tem os órgãos que dentro das suas funções trabalham para a funcionalidade do corpo. Não é? Isso nós aprendemos também, né, no estudo, não é, pastor? E à medida que nós vivemos como corpo, né, cada um com seus dons, cada um com suas habilidades, todo o corpo é beneficiado. E quantos órgãos, metaforicamente falando, estão aí achando que podem viver longe do corpo, achando que podem fazer algo longe do corpo, mas não vão longe, porque um órgão fora de um corpo, né? Ele vai padecer, ele vai morrer. E espiritualmente falando, é isso que acontece, não é? É isso que acontece. E graças ao Senhor que tem nos dado ainda essa liberdade de estarmos juntos, de estarmos orando uns pelos outros, né? De estarmos vendo a necessidade uns pelos outros, de estarmos realmente se compadecendo uns pelos outros, não é? Que nós vemos aqui no estudo logo pela manhã, né? E que esse amor também, como foi dito ali, como nós fizemos a leitura, né? Não seja fingido, né? Não seja fingido, mas um amor verdadeiro, né? Que se preocupa. E nós aqui, como comunidade, fazemos isso. O Senhor tem nos dado graça e tem nos dado também condições de poder cooperar com os demais irmãos, né? O que acontece conosco muitas vezes, quando recebemos, né? Esse é um questionamento que podemos fazer, o que acontece conosco quando recebemos ali a notícia de um irmão que está passando uma necessidade, né? Do projeto, por exemplo, o projeto Equibalai, que nós, por misericórdia e graça, temos cooperado também, ajudado. O Senhor nos tem dado essas ferramentas, tem nos dado essas condições, né? Lá o missionário está em outro país, né? Alcançando outros, servindo a outros. Então, muitas vezes temos tido atitudes negligentes, mas o que o Senhor nos alcance novamente, né? Em graça e misericórdia, possamos nos voltar para nós mesmos, fazer uma introspecção e pensarmos novamente o que estamos fazendo, mas que o Senhor nos dê realmente essa capacidade de estarmos juntos, estarmos unidos, não é? Como um corpo realmente, para que possamos juntos servir aos demais, aos demais irmãos. Não é? E o Senhor tem dado ferramentas maravilhosas como essa da internet, de alcançar mais pessoas, né? De despertarmos isso, porque isto realmente é muito forte, parece ser maçante. Parece que toda mensagem só fala isso também, parece que ele só sabe falar isso, né? Só sabe dizer que devemos viver unidos, devemos viver em comunidade, mas isto é uma característica de todo cristão, né? É uma característica de todo cristão. Eu com a minha família, agora falo de um exemplo da minha família mesmo, né? Antes
Lá no passado, quando nós ainda fazíamos partes, eu, minha mãe, minhas irmãs, fazíamos partes também de uma comunidade, de uma congregação, e certo momento, né, ainda que o Senhor já havia também nos dito que nós iríamos passar por uma terrível dificuldade, o Senhor ia permitir que nós perdêssemos tudo, mas que o Senhor estaria conosco. Então, em um certo momento, não vou lembrar o dia, né, porque era muito criança, mas me lembro assim daquele momento em que o jovem foi e tocou, uma criança tocou ali no meu pai lá na igreja e falou: Senhor, né, a sua casa está pegando fogo. E nós saímos da igreja, né, daquele local ali, daquele culto, nós saímos às pressas, pegando um carro, indo até a casa onde nós morávamos aqui na Barreirinha. E chegamos lá, a casa já estava ali pegando fogo, os bombeiros já estavam ali apagando as cinzas, não é? E nós passando naquele momento terrível. Mas depois do culto, os irmãos foram lá, não é? Os irmãos foram lá e cada um, né, dizendo: não, olha, um vai dormir aqui em casa, né? Vai pousar aqui em casa, vai dormir, né, esta noite aqui em casa. O outro irmão: não, vem cá, né? Vão para casa, né? Vem aqui. Então uns da nossa família, né? As minhas irmãs, uns foram para Colombo, outros foram aqui para Barreirinha mesmo, né? Onde também havia ali padrinhos de casamento da minha mãe. Então nós ficamos ali espalhados e depois, né, no outro dia, os irmãos se reuniram também e um irmão ali começou a nos ajudar. Fomos beneficiados, é isso que eu quero dizer, irmãos. O ponto que eu quero chegar é esse: fomos beneficiados pela misericórdia, em graça, né? Pelos irmãos que foram movidos por um Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor que é perdido nos dias atuais. Esta é a consciência que nós queremos trazer hoje novamente. E a consciência que nós trazemos quando trazemos isso nas mensagens. Essa consciência, esse despertar, né, esse olhar de misericórdia para com cada um dos irmãos, não é mesmo? Porque há irmãos que estão padecendo, né, necessidades em um momento de adversidade como nós vivemos, né? Então isso tem muitas vezes perturbado o nosso coração, tem tirado-nos o sono, tem tirado-nos a paz, não é? Mas que nós sejamos movidos por esse sentimento. Veja, esse sentimento que moveu esses irmãos em nos ajudar, em nos cooperar em um momento que eu e minha família passamos por adversidades. Então ali na época, um irmão deu um fogão, outro deu roupas, né? Nós temos aqui, vamos dar roupa para vocês. Outro irmão deu isso, deu aquilo, né? A empresa onde meu pai trabalhava, meu padrasto trabalhava, nos forneceu uma casa lá em Itaperuçu. Ele trabalhava, né, na Votorantim, né, na antiga CPT, né, nessa época. A empresa forneceu uma casa até que pudéssemos ter condições de comprarmos ali uma outra localidade, uma outra casa, né? Então ali nós vemos esse mover entre o corpo de Cristo, não é? Então que isso seja despertado em nós todos os dias, né? Isso seja movido em nós todas as vezes que orarmos, lembrarmos aquele irmão, né, que está lá no outro país, né? Que adotarmos também, como eu vi uma pregação certa vez, né? Adotarmos um país ali em oração e falamos: Senhor, tem misericórdia, né? Nós ainda temos recursos aqui, mas tem irmãos que vivem em extrema perseguição, né? Tem irmãos também em continente africano e outros, né, que vivem em extrema miséria, né? Muitas vezes no sertão nordestino temos esses exemplos. Senhor, tem misericórdia, né? Ajuda, Senhor amado, supra as necessidades. Nós não podemos estar lá, né, fisicamente falando, mas o Senhor pode mover céus e terra. O Senhor pode pegar, Senhor, e agir no coração, na mente de grandes homens, de empresários muitas vezes, né, para fornecer suprimentos, para alcançar esses irmãos também, e nós, tendo notícias boas, se alegrarmos com eles. Então, que isso venha mover o nosso coração a cada dia. Então, como falamos lá aqui atrás, no começo da mensagem, né, esse foi um sentimento: orar a palavra, né? Confessar os nossos inúmeros pecados. Aqui nós vemos agir com sabedoria também. E mais uma característica, aonde nós paramos aqui no versículo 6, né? Um homem íntegro, um homem de palavra, não é? Um homem que é sim, sim e não, não. Nós vemos aqui isto. O rei falou assim: tudo bem, eu vou liberar você para ir lá. Mas quanto tempo essa viagem vai durar? E ele falou aqui um certo tempo, foi um certo período. Certamente ele falou: rei, vai ser tanto, vai ser um mês, vai ser 3 meses, vai ser 2 meses, né? A reconstrução toda demorou 52 dias, mas ele deu ali um veredito ao rei e disse: vai durar tanto tempo. E o rei, sabendo da integridade desse homem, sabendo que era o seu falar sim, sim e não, não, ele ia lá
Ele foi lá e reconstruiu o muro. Então vemos essa integridade também, né? E que sejamos movidos assim, né? Seja seu falar sim, sim, não, não. Quantos dizem, né, que tem esse amor? Eu amo os irmãos, né? Eu tô com os irmãos e não sei o quê. E muitas vezes, né, é alcançado, né? Muitas vezes nós falamos ali, irmãos, vem estar conosco. Não, eu vou sim, pode deixar, eu vou sim. E não vem. Né? Por quê? Porque no seu coração já decidiu que não quer vir, né? No seu coração já decidiu que quer viver longe da comunidade cristã, né? Longe dos demais irmãos. Mas aqui o Senhor nos dá graça, mais uma vez, e podemos aprender, né? Que quando falamos sim, é sim, nós vamos, nós participamos, que sejamos realmente, hajamos dessa maneira. E isto essa é uma característica que nós vemos na vida de Neemias, e isso eu passei também essa semana, né? Quando o pastor me fez ali o convite para trazer uma mensagem nesse domingo, eu disse assim, pastor, até mandei uma mensagem bem simples, sim, pode deixar, pastor, eu trago uma mensagem. E nessa semana também eu havia feito uma troca de escala, o rapaz pediu que eu pagasse essa escala, no caso ontem, né? De ontem para hoje, que trabalha à noite, alguns irmãos não sabem, né? Trabalha à noite. E ficaria muito cansativo também, mentalmente, né, para vir até a igreja e para trazer uma mensagem. Mas sabendo que eu já havia dado um compromisso com a igreja, com o pastor, eu falei, não posso assumir esse compromisso. Disse ao rapaz, expliquei, olha, eu tenho uma responsabilidade, tenho um compromisso, não posso. Agora imagina se eu dissesse a ele, não, tudo bem, eu vou, né? Você precisa também dessa troca. E ontem era aniversário do filho dele. Era aniversário do filho dele. Mas eu havia dito para ele, falei, olha, infelizmente eu não posso. Eu já tenho um compromisso assumido e não posso. Agora, se eu quebrasse esse compromisso, falasse, não, pastor, olha, eu preciso fazer a troca da escala lá, preciso pagar a escala do rapaz que eu estava devendo, assim, o pastor ia se ver em dificuldades também, em trazer uma mensagem em cima da hora para os irmãos, não é? Então que nós hajamos, né, de forma correta, não é mesmo, irmãos? Né? E vemos isso também, né, muitas vezes, aqui, como eu falei, é uma mensagem prática, né, que seja assim também entre patrão e funcionário. Não é? Quantas vezes o funcionário lá, quando é admitido pela uma empresa, em um momento da entrevista, ele fala ali, né, para a moça do RH, ou o rapaz do RH que seja, ele diz... Não, tudo bem, né? O horário aqui é X, Y, né? Não, pode deixar, eu vou estar cumprido com as minhas obrigações, não, tranquilo, né? Não vou chegar atrasado, não, né? Muitas vezes ele pega e fala assim, o horário de intervalo é 1 hora, não, ok, 1 hora. O cafezinho da tarde é 15 minutos, não, é 15 minutos. Mas aí no decorrer ele começa a descumprir tudo, né? Tudo que ele prometeu, por assim dizer, né? Ele disse que faria na entrevista, mas ele não está fazendo. Né? Chega no cafezinho lá, de 15 minutos, ele demora 25 minutos. Né? Propositalmente, 15 minutos, né? Não é contado mesmo, né? Não é contado no cartão ponto, foi dado, a empresa deu ali justamente, né, para a gente poder fazer um lanche rápido ali, mas não tá, não precisa bater o ponto ali, né? Biométricos, que seja o que for, né? Não precisa fazer isso, né? Eu vou lá, faço um cafezinho lá, 25 minutos, o patrão não vai nem ver, né? Não vai nem ver. O gerente não vai nem perceber isso, muitas vezes, né? Ou, como eu falei, assuma um compromisso. Não, vou chegar no horário sempre. Mas ele é aquele que rotineiramente chega atrasado. Não estou dizendo, né, irmãos? Os irmãos sabem, né? Os irmãos certamente não vão distorcer isso. Não estou dizendo aquele que pega um trânsito, né, em um momento de chuva, muitas vezes, que o trânsito está ali, né? O trânsito está afogado e realmente você chega atrasado, né, naquele momento. Eu estou dizendo daquele que rotineiramente faz, que sabe que vai chegar atrasado, que já faz aquilo propositalmente, não é? Faz propositalmente. Veja, ele está descumprindo tudo aquilo que ele falou, né, na entrevista. Isso não é uma atitude correta, não é? Muitas vezes também nós vemos isso, não é? Eu posso dar um exemplo também aqui do casamento, pastor. Quando no meu casamento, né? No meu casamento eu havia dito, foi um casamento assim simples, não é? A gente pegou poucas pessoas, foram poucos convidados, poucas da família mesmo, né? A minha família foi assim, o número de pessoas foi bem reduzido, né? Até por conta, né, da Ana, né? Casei com ela e ela era do Maranhão, né? A irmã, não sabe ali, os irmãos também não conhecem, né? Minha esposa é do Maranhão. Então houve também uma dificuldade de muitas pessoas da família dela vir. O casamento foi feito aqui. Mas quando nós fizemos isso daí, quando nós fizemos o casamento, eu já havia pontuado a todos eles, né?
principalmente alguns da família. Eu falei assim, olha, é o seguinte, o casamento vai ser feito ali, tal lugar, assim, 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 mas eu já antecipo a todos, não vai ter bebida alcoólica. Não vai ter bebida alcoólica. Vai ter refrigerante, vai ter suco, mas não vai ter bebida alcoólica. Porque muitas vezes, alguns cristãos abrem essa exceção. Ah, não, vai ter convidado que bebe, sabe? Mas assim, vamos deixar os que bebem poder beber, mas os que não bebem, né, bebe lá o suco, bebe refrigerante, não é? E abre essa exceção. E eu já havia pontuado a eles dizendo não vai ter. Não vai ter. Eles já sabiam. O que eu quero dizer é que eu fui enfático na resposta. Eu não retrocedi, né? Baseado ali também na vida de Daniel, não é? Ele não retrocedeu quando o rei falou. Quando o rei falou, olha, há um decreto que aquele que se não ajoelhar diante do rei, não é, sofrerá uma punição. Mas ele não retrocedeu. Não, tudo bem, agora tem um novo decreto, eu vou fazer assim. Não, ele foi íntegro. Ele se manteve firme. Eu tenho um compromisso com Deus. Ainda que seja jogado na fornalha de fogo ardente, ainda como ocorreu, não é? Com Sadraque, Mesaque e Abednego, eu tenho um compromisso com Deus. Primeiro, meu compromisso é com Deus. Então, quando nós agimos assim, né, irmãos? Nós damos exemplos, né? Nós damos exemplos ao mundo e que isso aconteça também conosco, não é mesmo? E como eu falei, agindo dessa maneira, os resultados certamente virão. As mãos do Senhor trabalharão em nosso favor, não é? Como eu disse, em tempo recorde, 52 dias, juntamente com o sacerdote, né? A lei do Senhor ali, ela foi lida pelo sacerdote Esdras. O povo foi reanimado e Deus novamente foi exaltado. Amém, irmãos? Que isso aconteça, né? A oposição vai acontecer. Quando nós decidimos por isso, irmãos, por essas atitudes, né? Por essas atitudes, quando nós decidimos assim, as adversidades vão vir. Não foi fácil. Não foi fácil chegar naquela cidade, né? E ver, assim, olhar para a cidade e ver, né? As portas derrubadas, né? Pedras ali sobre pedras. A cidade realmente em ruínas. Não foi fácil ver tudo aquilo, não é? E Neemias foi reunir o povo, reuniu os sacerdotes, reuniu ali para a reconstrução do templo. O povo percebeu que haveria de agir numa situação como essa, mas a oposição também veio. Na figuras ali de Sambalate, Tobias, Gesem, e até falsas profecias rolaram, não é? Não é? Até falsas profecias rolaram, como vemos lá no capítulo 6, né? Nós vemos isso aqui. Noadia era uma profetisa também que, sabe, instigava ali a muitos, dizendo não, né? Trazendo realmente palavras ali contrárias àquilo que o Senhor já tinha colocado no coração de Neemias, querendo colocar dúvida, querendo colocar medo, querendo barrar esse projeto, não é? Então essa oposição vai vir, irmãos. Quando decidimos por algo, não é? A oposição vai vir. Né? Até muitas vezes da própria casa. Ah, o quê? Né? Você vai se congregar? Não faça isso. Né? Outros meios, outros mecanismos. Quando decidimos viver uma vida com o Senhor, em comunidade cristã, a oposição ela vai surgir. Ela vai surgir juntamente com essas investidas aí do inimigo. Mas nós devemos ter em mente que as trevas não prevalecem sobre a luz, né? Não prevalecem sobre a luz. E se podemos observar isso na vida de Neemias, nós vemos alguma característica também, né? Mais uma dela é que não há impossíveis para Deus. Não é? Não há impossíveis para Deus. Se nós tivermos atitudes corretas, não há impossíveis para o Senhor. O Senhor nos manterá unidos. O Senhor nos dará estratégia naquilo que precisarmos, né? Da nossa casa, suprimentos, né? Do nosso lar, vivendo uma vida de oração, tendo sabedoria, agindo, orando a palavra, confessando nossos pecados. Foi aquilo que reunimos aqui, né? Nessa breve mensagem da vida de Neemias. Os resultados vão acontecer, Deus será exaltado, né? O Senhor irá nos
ensinar cada dia mais, como vimos lá também no estudo pela manhã, o Senhor nos dando, né, irá renovando a nossa mente, esse processo de santificação será gradativo, né, o Senhor será manifestado no nosso meio, os sinais, maravilhas acompanharão aos que creem. É assim que nós devemos agir, assim que nós devemos viver, para a glória e nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, eu gostaria de trazer essa breve mensagem para os irmãos, que possamos ser movidos por isso, que possamos ser despertados por isso, não é? Porque o céu, como eu falei, não está dividido, não é? O céu não está dividido, lá estarão todos reunidos, aqueles que creem ao Senhor. Ali, quando no meio da ministração, me vi aqui uma pequena estrofe aqui, né? Um pequeno refrão de um hino que eu aprendi também lá no passado. Eu coloquei aqui, é mais ou menos assim, né? O hino diz mais ou menos assim: ao voltar Jesus estaremos livres de qualquer separação, formaremos uma coroa. Oh, que santa e feliz união. É isso, irmãos, né? É isso que vai acontecer. Ó, o resultado, né? Essa ardente expectação para a volta do Senhor. Formaremos juntos, como um corpo, juntos, né? Então, esse corpo será formado por todos aqueles que creem em Cristo, por todos aqueles que agiram como Cristo agia, falava como Cristo falava, tinha misericórdia, né? Era movido pelo Espírito do Senhor, o Espírito Santo que nos foi dado, esse Espírito que age na igreja, que age através de nós, né? Que alcança as pessoas, né? Pelo nosso olhar, pelo nosso comportamento, pelas características, né? Que definem um verdadeiro cristão, pelas características que movem um cristão. Esse Espírito que as pessoas querem ver hoje, essa atitude, não é? Esta ação que as pessoas querem ver, a transformação, né? Transformar, e justamente com a ação, a atitude, as pessoas querem ver hoje, não é? Muitas vezes falamos, muitas vezes ministramos, mas o que as pessoas querem ver hoje é mais a atitude de um verdadeiro cristão. E agindo dessa forma, pessoas serão alcançadas, né? Serão bem-vindas na comunidade cristã, serão alcançadas, ouvirão a palavra, viverão em unidade de espírito, e o resultado é esse: quando o Senhor voltar, formará uma única coroa, cantará louvores ao Senhor, ao único que é digno de receber honra, glória, adoração. Serão unidos, né? Lá no céu não tem panelinha, lá no céu não tem o grupinho X, grupinho Y, não, é todos juntos, adorarão a único, né? Assim como os anjos, né? Assim como na visão ali que teve o profeta, assim como teve a visão, ele olhou e viu em alto e sublime trono, né? Anjos, querubins, serafins ali, santo, santo, santo. Assim acontecerá também quando subirmos, quando o Senhor voltar em glória sobre as nuvens e arrebatar a sua igreja. Todos aqueles que creem em Cristo também louvarão e cantarão ao Senhor: santo, 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 o único que é digno de receber honra, glória, majestade, poder, adoração. Essa é a atitude, irmãos. Esse é o resultado, não é? Viverão unidos, separados desse mundo. Lá não haverá pranto, lá não haverá epidemia, lá não haverá peste, lá não haverá choro, lá não haverá essas coisas que nós vemos hoje, essas adversidades que enfrentaremos, né, que estamos enfrentando aqui, porque lá Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, lá haverá alegria plena, né, lá haverá realmente amor pleno, amor verdadeiro, não fingido. Então isso que o Senhor espera de nós, é isso que o Senhor requer de nós, que nós possamos olhar para nós mesmos. Como eu falei, Neemias olhou por si e pelos seus. Eu não posso fazer isso por você, você não pode fazer isso por mim. Isso não é uma cobrança de comportamento, isso tem que vir de você, partindo de uma introspecção, de você olhar para você mesmo, como eu estou olhando para a câmera, né? De você que está nos assistindo, de olhar para você mesmo e ver a necessidade, Senhor, aonde eu não estou vendo, Senhor, aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso melhorar o meu comportamento. Espírito Santo, faça isso, e Ele faz de uma forma sublime, suave, né? Sem pressão, sem cobrança de comportamento. De nada adianta chegar aqui, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo. Não vai mudar. A desobediência é um efeito natural da queda.
queda, já é algo natural. A gente pensa que estará fazendo bem, mas estará fazendo mal, porque quando cobramos de outro, as pessoas tendem a tendência natural de se fechar nelas mesmas e falar: o quê? Você está falando de mim? Que é isso? Né? Que é isso? Quem é você que está falando de mim? O soberbo não vai nem ouvir, nem nos ouvir, porque ele já definiu algo que ele pensa de si mesmo, né? Então ele se fecha como um muro e fala: não, de mim não, fala de outro, né? Fala daquele. Não, é essa atitude do soberbo, mas a atitude do sábio não, ele ouve a palavra, né? Ele se molda à palavra, não é? Ele olha e fala: Senhor, onde eu preciso mudar? Espírito Santo, sê comigo, me ajuda nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, eu preciso disso, eu preciso daquilo, sim, mas Senhor, me molda, Senhor, para que eu possa realmente resplandecer, né, nesse mundo, como astros no mundo, fazer a diferença nessa terra, e o resultado, como eu falei aqui, inevitavelmente será, né, estar com o Senhor em glória, será alcançado, né, vivermos juntos com o Senhor. E nada melhor, né, de nós fazermos isso nesse momento também, nesse momento de ceia, não é, irmãos? Porque o Senhor Jesus Cristo, depois de ceiar, ele deu esse exemplo, né? Com os elementos ali, pão e vinho. Ele falou: ó, fazer isto em memória de mim, não é? Ele repartiu a si mesmo, né? Metaforicamente falando ali, através dos elementos, né? Ele repartiu a si mesmo: olha, eu me dou a você, né? Estou me doando a você. E essa doação deve alcançar outras pessoas. Você, tendo o Espírito do Senhor, também deve se doar a outros. Tá aqui, estou me doando, estou doando meu tempo, eu estou doando toda a minha energia, né, em prol do outro, eu estou alcançando o outro, né? Vemos ali os dons sendo doados, assim, né, pastor? Vamos colocar dessa forma, né? Os dons sendo doados, um pela hospitalidade, um pela caridade, um pelo ensinar, outro pelo estudo ali, outro pela liberalidade, não é? Olha os dons sendo doados, olha aí, ó você compartilhando Cristo aí, irmãos, ó, né? Ó você compartilhando Cristo aí, tá vendo? É isso que o Senhor quer de nós, não é mesmo, irmãos? Então que possamos fazer isto, né? Unidos ao Senhor nesse momento de ceia, né? Possamos realmente ser lembrado disso, ser lembrado pelo Cristo em que foi ali moído por nós, não é? Como vemos lá em Isaías, coube ao Pai moê-lo, mas Ele fez por nós, irmãos, em amor e em graça, né? Custou a Ele um alto preço, que nós sejamos lembrados disso nesse momento, que possamos realmente usufruir desse momento, desse culto ao Senhor, que possamos sair com essa mentalidade, que o Senhor possa nos alcançar, não é? Para que o Seu nome seja glorificado, amém, irmãos? Aleluia. Amém, glória a Deus. Vamos fazer uma breve oração e já ministramos a ceia, tá, irmãos? Glória a Deus. Vamos, pode se colocar de pé. Aleluia. Senhor, graça te damos, ó Deus, por mais essa rica oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede. Senhor, na vida desse homem que foi temente ao Senhor, que viveu, que foi temente ao Senhor, que nos deu esses exemplos, Senhor, de vermos íntegros, Senhor, de vivermos, Senhor, no temor de Ti, Senhor, temor do Senhor, bendito Deus, agindo com sabedoria, Senhor, ainda que as adversidades, ainda que momentos adversos da sua vida, ele foi íntegro, foi honesto, orava a palavra, Senhor, confessava os seus pecados, mas pôde ali dar um belo exemplo, Senhor, e motivar a outros para que aquele local, naquele período da história, fosse restabelecido, fosse reerguido novamente, Senhor, e o Seu nome fosse exaltado. Nós vivemos nesse tempo da história, Deus. E agora, Senhor eterno, ajuda-nos a agir com sabedoria. Senhor, como orava também essa semana e pedia, Senhor, que não esperava, Deus, viver também esse momento da história para ver que o amor de muitos estão esfriando. Não deixe isso acontecer conosco, Senhor. Mova o nosso coração. Senhor, age em nós, Senhor. Senhor, o Espírito Santo possa sacudir-nos, Senhor, nessa manhã e de todos aqueles também que estão ouvindo, Senhor. Possa sacudir-nos, Senhor, para que possamos perceber os momentos que vivemos nesse período, Senhor. Mas para que possamos agir com sabedoria, Deus. Senhor, para que os dons ainda sejam ministrados, Senhor, alcançados a outros, Senhor, aqueles que tanto precisam, Senhor, para que as características dos cristãos, Senhor, seja manifestado em um mundo tão adverso de trevas, Senhor eterno, para que o Seu nome também seja engrandecido, ó Deus. Que brilhe a luz em nós, Senhor, a Sua luz possa brilhar em nós, Senhor. Senhor, é o que nós te pedimos, Deus.
Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Amém, Senhor. Irmãos, vamos participar da ceia do Senhor. Muita alegria, né? Glória a Deus. A Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Os irmãos já estarão ali trazendo os alimentos. E que possamos justamente, né, irmãos, viver dessa forma, né? Com alegria, né? Com singeleza de coração. Isso foi marca também da igreja primitiva, não é? E caindo na graça de todo o povo. Aleluia. Era um povo diferente, era um povo separado, não é? No sentido de que as demais pessoas olhavam e falavam: nossa, olha a atitude deles, não é? Olha a atitude deles, isso eram realmente de liberalidade, era atitudes realmente que mostravam ali uma transformação de vida, de comportamento, e que o Senhor possa fazer isso conosco também, não é? Estamos neste período da história. Eles viveram num período, foram registrados esses acontecimentos, e nós estamos em um período agora. O que nós precisamos é sabedoria mesmo, né, irmãos? O que nós precisamos é justamente agir com sabedoria, falando: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Sejamos corajosos, intrépidos, né? Corajosos, Senhor, ajuda. O que o Senhor quer de nós? O que o Senhor requer de nós, Senhor? Nos ajuda para que possamos realmente alcançar os irmãos, não é? Alcançar os demais e juntos, né, vivermos esta alegria e comunhão plena com o Senhor, né, irmãos? Vivendo um dia de cada vez, não ansiosos por coisa alguma, né? Basta cada dia o seu mal. Né? Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Né? Hoje temos uma situação, como amanhã nós sabemos, né? Já tem um decreto aí municipal suspendendo cultos, suspendendo momentos como esse, mas que nós possamos refletir sobre isso, né, irmãos? Se houve esse decreto, devemos sim também obedecer às autoridades, mas que nós não possamos nos esquecer que há irmãos, né? Que há irmãos que realmente estão muitas vezes desanimados, não estão refletindo sobre essas coisas, né? Mas que possamos ser justamente avivados novamente hoje, para que realmente o Senhor possa agir em nosso meio, não é? Agir em nosso meio. Amém, irmãos? Irmãos, podem servir? Aí a gente faz a leitura aqui. Amém. Aleluia, Jesus. Ó Deus, Senhor Deus, Glória a ti, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Santo Deus. Coisa difícil, coisa mais difícil também é ministrar sobre os irmãos, né? Muitas vezes alguns querem isso, né? Desejam isso, pensando que isso é algo bom, né? Ah, não, Amém, mano. Pensando que é algo bom. Ah, não, eu gostaria de ser um pregador, eu gostaria de falar, eu gostaria de... Não, irmãos, isso é difícil, porque os primeiros a ser testados pela palavra são os que pregam, não é? Como a gente fala, não é uma cobrança de comportamento. Ninguém está exigindo nada, não é? Mas nós todos juntos aprendemos na palavra do Senhor, não é? Todos nós aprendemos a palavra do Senhor, porque maior juízo virá sobre aqueles que ensinam, né? Tiago fala sobre isso. Tiago fala sobre isso. Né? Então, que nós possamos sair daqui com essa mentalidade. Senhor, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. Age em meu coração. O Espírito Santo, ele faz isso, irmãos. Ele faz isso, né? Com competência. Com competência. Né? Como falamos, se você cair em um movimento aí legalista, não é? Religioso, vai exigir isso de você. Vai exigir até a maneira como você se veste, não é? A maneira
estereótipa, né? Da forma externa que você se mostra para a sociedade aí. Nós não fazemos isso aqui, nunca fizemos, né? Eu só vim com o blazer hoje, pastor, porque estava frio. Que quando eu saí para fora de casa, eu estava apenas com a camiseta aqui. Falei, nossa, tá frio, né? Aí o primeiro casaco que eu vi no guarda-roupa, eu coloquei, que é o blazer. Mas podia vir com uma jaqueta, irmãos. Amém? Podia vir com uma jaqueta qualquer uma, né? Eu coloquei o blazer, tudo bem, né? Mas isso não é uma cobrança de comportamento. Nossa, tem que vir sempre assim, com terno, com gravata. Eu nem gravata tenho aqui, né? Eu uso essa jaqueta uma vez por semana para não mofar. Né? E agora no frio, né? Agora no frio a gente tem que, né? Justamente tirar os casacos do guarda-roupa, né? Então é isso, irmãos. Sabe? Que possamos justamente ter essa mentalidade. Amém? Vamos fazer aqui a leitura? Geralmente fazemos a leitura, né? Ali da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia, Pai. Irmãos, vamos celebrar o Senhor comendo pão aqui, né? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor. E continua o texto aqui, irmãos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento. Aleluia. No meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Aleluia, Pai. Vamos cearmos em nome do Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Porque qualquer um que come este pão ou beber esse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque os que comem e bebem indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Porque por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se não nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não os ajunteis para a condenação, quantas demais coisas ordená-los-ei quando for. Glória a Deus. Esse é o sentimento, né, irmãos? Sempre quando fazemos esse ato solene, lembramos que o Senhor justamente morreu por nós, para que justamente possamos relembrar o que Ele fez por nós, não é? A cruz do Calvário. Por isso muitas vezes temos esse sentimento e choramos e pensamos, né? O que o Senhor preparou para nós, não é? Ele deu a si mesmo por nós, para que possamos nos doar também aos outros, não é, irmãos? Esse é o sentimento que deve agir e mover o nosso coração. Já falamos isso, não é? Somos insistentes nisso, mas para que possamos ser relembrados, não é? Na ceia do Senhor. Nesse momento aqui. Não é simplesmente um ato de comer um pão e tomar um suco com vinho, mas é ser movidos, né? Por isso. Porque o Senhor nos comprou, né? Fomos pagos por alto preço. Mas que o Espírito Santo realmente possa agir em nós nessa semana, sermos movidos, né, pelo Espírito Santo do Senhor, conduzir a nossa vida, entregarmos a nossa vida assim ao Senhor, não é? Indignamente é aquele que também não observa essas questões aqui, espirituais envolvidas nesse ato, não é? Faz isso de qualquer maneira, né? E aqui nós víamos, no contexto da história, divisões, não é? Disputas ali, escolhendo muitas vezes
né? Ah, eu sou de Paulo, sou de Cefas. Isso era o contexto de Corinto. Mas quando Paulo irá realmente reorganizar este ato, ele relembra, ó, né? Fazer isto, comendo pão, bebendo do vinho, em memória do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Vamos só... Pode falar, professor. Vamos... desculpa. Não, pode falar, professor. Fica à vontade. Vamos concluir, então. Vamos cantar um louvor pra gente... Vamos. Aí a gente já encerra o culto. Amém. Um louvor, né? Amém. 39. 39. Né? O álbum mais comum. Isso, amém. Vamos lá, então. Adeus. Amém? 39, irmãos. 39, então, né? Glória a Deus. Se despedir, né? Amém? Santo Deus. Amém. Vamos lá, então. Adeus. Vamos, né? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, amado Pai, Santo Deus. Santo Deus, glória a Deus, Pai. Santo Deus. Bendito Deus.